Como é que vocês estão? Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que tá a correria de quarta-feira? E aí, áudio tá bom? Hoje, mais uma vez, fora do escritório. Ainda estou de mudança, ainda estou arrumando algumas coisas, então, livezona bem caseirona aqui. Para quem participou da nossa live de ontem, pelo menos tivemos bons feedbacks aí do caseirão mesmo, então, simbora mais um dia aí fazer uma live bem legal. Eu vou me posicionar aqui. Me dá um feedback para mim super rápido sobre áudio tá de boa, tá dando para escutar, vídeo, tudo tranquilo? E tamo aí de novo. Áudio tá show. É isso, galera. Quem se sentir à vontade, pode ligar a câmera. Eu sei que uma galera fica um pouco tímida, mas essas lives aqui no Zoom, qual que é a ideia? É pra gente trocar ideia mesmo. Quem quiser abrir microfone, quem quiser me interromper, quem quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. São lives mais próximas. Lá no YouTube, infelizmente, eu não consigo ver vocês, eu não consigo escutar o áudio de vocês. Então, aqui é bem da hora pra gente poder trocar uma ideia, todo mundo junto, pra fazer uma live sensacional, tá? Hoje vai ser uma live um pouco mais mão na massa, um pouco mais prática, beleza? Por quê? Para quem não sabe, essa semana eu fechei um projetinho agora de uma landing page de R$ 18.000, tá? Basicamente é uma empresa de VPN e muitas pessoas elas falam, mentira, é impossível, fechou um projeto de 18 mil, como assim? E ontem a gente falou um pouquinho sobre posicionamento, a gente falou um pouquinho sobre prospecção, falamos um pouquinho sobre criar sua vitrine, como que você começa a aumentar o seu ticket. E hoje eu quero começar a desenvolver essa landing page, a primeira sessão com vocês. Não sei se vai ser a versão final, não sei se vai ficar legal, ainda tenho alguns mistérios, né? Obviamente. Eu tenho algumas ideias dentro da minha cabeça do que eu quero fazer, mas eu acho que vai ser bem da hora da gente trocar ideia. Quando eu falo sobre o meu processo de desenvolvimento de uma landing page, não tem segredo, tá? Normalmente, como que eu faço? Eu trabalho por algumas etapas. Quais são elas? Primeira coisa, eu trabalho com um briefing com o cliente. Então, nesse briefing é para entender qual que é o projeto dele, é uma landing page, é um site institucional, é um sistema, é um aplicativo. Qual que é o budget normalmente que ele tem? Alguns clientes falam, outros não. Outros clientes falam para baixo. Então, tem cliente que fala assim, eu espero investir 7 mil. Só que você pode falar, às vezes você tem aquele budget, mas ele jogou um pouquinho mais abaixo, ele tentou te ancorar. Mas nessas reuniões de briefing, o principal é você entender qual que é o grande objetivo da landing page ou do site institucional daquele cliente. Seja em ganho de SEO, seja em captura de leads, seja vendas. Se for vendas, qual que é o produto que eles vão vender, por onde que eles vão vender, se vai ser na sua própria landing page, se vai ser via WhatsApp, se vai ter planos, quais são os tipos de plano, quais são as precificações, o que que eles estão esperando, tá? Eu acho que quando você começa a falar a linguagem de negócios e tira um pouquinho o design da cena, é fundamental para que você consiga falar com empresários ou com pessoas que estão desenvolvendo o projeto delas, porque por trás do projeto delas existe um sonho, existe um objetivo, existe aonde eles querem alcançar. Então, começo essa live dando esse overview para vocês de briefing. Normalmente eu trabalho dois briefings, tá? Um briefing pré-projeto. O que seria esse briefing pré-projeto? Basicamente é uma seleção. Nessa seleção, eu evito curiosos. O que significa isso? É um cara que quer saber mais ou menos quanto que eu cobraria e ele chega aqui, nem tá querendo fechar um projeto comigo. Então, num briefing, normalmente ele já vê que, tipo assim, cara, eu não pego projetos por menos de 6 mil, por exemplo, menos de 7 mil, depende, obviamente, mas só tô dando um exemplo para vocês. Então, eu já tenho um preço mínimo. Projetos, qual que é o seu budget? De 6 a 10 mil? De 11 a 20? De 20 a 30? Ou 30 a mais? Exemplo, 50 mil mais, 200 mil mais. Você vai ver que várias pessoas e vários estúdios também fazem isso, tá? Acredito que, por exemplo, o Matt Lima faz isso dentro da Matux, o Gilberto dentro da Insane, o Thiago Lutemberg também dentro do estúdio deles. Vários conhecidos, a gente está sempre trocando ideia e a gente coloca, às vezes, um orçamento mínimo para você já espantar curiosos e, principalmente, para você já alinhar a expectativa do seu ICP, que é basicamente o seu cliente ideal, aquela pessoa que você quer atingir. No meu caso, algumas pessoas me perguntam, Cássio, com quais projetos você gosta de trabalhar, quem que você gosta de atingir? O meu grande objetivo é trabalhar com
Fala, galera. Vocês estão me escutando agora? Eu, eu tava falando tão no workflow, velho, que eu cliquei, saiu, nem vi e continuei falando. Agora que foi. Beleza. Então, recapitulando, essa questão do pré-brief, quando você dizer qual que é o seu objetivo, você caiu. Boa. Então, qual que é o meu objetivo? Eu gosto de atingir startups que entendem que o design é fundamental e que muitas das vezes, por exemplo, imagina que você vai atender, sei lá, vou falar aqui do Gustavo Nogueira. Pô, o Gustavo tem que trabalhar na Netflix. Pô, eu sendo sincero, tá? Falando sobre mim. Os caras já são bilionários, já são uma empresa de sucesso. Então, tipo assim, não vou dizer que ele já tem tudo, porque o produto ele sempre vai evoluindo. Mas já foi muito bem maturado e tal. Você não tem aquela sensação de criar algo do zero, as coisas fluírem, saírem de você. Eu gosto muito de trabalhar com startups que, tipo assim, já tem um branding, tá começando, tem grana para investir, só que eu vou colocar minha mão e, tipo assim, se os caras decolarem, vai sair de mim. Vai virar um mega case para mim, entendeu? Tipo assim, os caras não tinham nada e estão faturando milhões, conseguiram um investidor. Esse é as empresas que eu gosto muito de trabalhar. Elas que gostam de investir, entendem o valor do design, vão me pagar bem e se der certo, se decolar, vira um mega case para mim e eu crio tudo do zero também. Eu não preciso criar uma mega burocracia. Por exemplo, eu estou trabalhando na Disney. Cara, nossa, que burocracia. Tipo assim, design system do design system, você não pode mexer em uma coisinha, entendeu? Porque, tipo assim, já tá tudo escalado. Claro que a gente vai evoluindo, mas. Ah, tem hora que dá um. Então, tipo, eu gosto muito de poder criar do zero, colocar minha mão ali nas coisas. Beleza? Então, essa foi a nossa introduzida. A gente começa sempre pelo briefing. Depois do briefing, do pré-briefing, eu faço uma reunião com o cliente para poder tete a tete trocar uma ideia, falar com ele mesmo de fato. Com tudo isso, eu consigo mandar uma proposta para o cliente, tá? Cássio, como que funciona a sua proposta? Inclusive, a gente, para a galera que estava se cadastrando no nosso último evento, tem uma basezinha da estrutura de uma proposta que eu utilizo, né? Só que, claro que eu vou sempre reformulando minhas propostas, eu vou sempre evoluindo. Mas na proposta, o que precisa fazer? O que você precisa mostrar, tá? Você não pode chegar direto com um preço. É muito bom você ter algo mais criativo e específico para o cliente, que o cara fala, nossa, a proposta foi feita para mim. Então, se for, por exemplo, um cliente da área de beleza, se tu tiver algum projeto de beleza e conseguir montar uma proposta mais personalizada, legal. Se não tiver, não tem problema. Mostrar os seus cases, mostrar os clientes que já trabalhou, trazer um pouco da tua autoridade. Então, alguma coisa você tem que colocar ali para te reforçar a tua autoridade, tá? Então, é algo bem legal assim de trabalhar, tá? Cássio, rola de mostrar esse briefing, um template de proposta ainda hoje? Posso ver se eu puxo, tá? Posso ver se eu puxo. E então reforçar a tua autoridade, reforçar um pouco sobre KPI e objetivo que o cliente tiver falado ali dentro da apresentação dele, tá? Mostrar os seus projetos, mostrar clientes que já trabalhou para o cara ter um gostinho de quem é você. E aí depois sim, você entra no projeto, detalha todo o teu processo. É muito bom ter seu processo lá dentro. Então, tu vai só entregar o site ou você vai trabalhar com wireframe, arquitetura da informação. Todas essas etapas eu até mostrei no workshop. Hoje eu vou tentar ir diretão já para uma UI para a gente poder falar mais sobre UI, tá? Eu não vou mostrar todo o processo de proposta, briefing, arquitetura da informação, inspirações. Não, eu vou tentar fazer uma parada mais workflow para a gente poder discutir UI e montar algo juntos, beleza? Essa é a minha ideia da live de hoje. Já vou pular etapas, né? Mas essa é a ideia de hoje, é focar em craft, beleza? Então, vamos criar uma hero section ali de uma landing page. Então, bora nessa. Vou compartilhar minha tela para a gente poder começar, tá? E vamos nessa. Ixi, eu tô com uma mão molhada aqui, peraí. Eu tô sem mouse, eu tô no touchpadzinho aqui. Então, beleza. Share. Alguém tem alguma dúvida? Tá de boas? Podemos startar? Share. Antes que eu esqueça, tá? Antes que eu esqueça. Rapidamente, dando um lembrete aqui para vocês. Hoje, oficialmente, é o nosso último dia de carrinho aberto para os nossos treinamentos. UI Skills, Firmware Skills, 2 anos de acesso, mega promoção e
ainda a gente estendeu o boleto parcelado, tá? Então, se você quiser comprar com boleto parcelado, nessa última finalização das nossas últimas horinhas aí de carrinho aberto, quem tiver interesse em entrar nos nossos treinamentos, espero vocês, beleza? Então, bora nessa. Galera, trazendo um spoiler aqui para vocês, basicamente a empresa que a gente vai trabalhar hoje é a Gold VPN, tá? Logo mais, quando eu fechar esse projeto e quando eu postar no meu Instagram ou no meu portfólio, vocês vão ver a conclusão final disso aqui, tá? Mas a Gold VPN basicamente é uma empresa de VPN, inclusive trocando ideia com o sócio, né, da empresa, ele já me passou algumas coisas de arquitetura da informação, algumas copies para a gente poder estruturar. Caso são todos os projetos que chegam para você com a arquitetura da informação já meio que pré-pronta? Não. Alguns eu vou definindo junto com o cliente, inclusive eu dou palpite, não dou palpite, né? Eu que sou o profissional, eu sou o expert, então eu vejo se o storytelling que o cara está me passando faz sentido ou não, mas ele já me passou algumas sessões que ele acredita ser importante, algumas deu match, algumas a gente vai fazer um improve, mas eu vou puxar essa arquitetura aqui para vocês também poderem visualizar. Deixa eu abrir aqui rapidinho para pegar isso aqui, tá? Pera aí. Aí a gente começa de fato. Cadê o doc? Eu tinha até puxado no chat GPT. Vou até abrir o chat GPT aqui, que vai ser até mais fácil para a gente poder discutir. Pronto, foi. Eu vou abrir o meu chat GPT. Pronto, vamos nessa. Agora vai dar bom. O que é e como eu estudo a arquitetura da informação? Guilherme Novaes. Legal, pergunta sensacional. Basicamente, arquitetura da informação. Tudo aquilo que você vê dentro de uma interface, seja um aplicativo, seja um sistema, seja um website, é composto de várias informações. A arquitetura é a forma que você organiza todas essas informações para que ela faça sentido. O melhor exemplo, que inclusive é um exemplo que eu trago no UI Skills, é quando você entra num mercado. Você acha que o mercado ele é feito de forma aleatória? Não. Onde ele coloca cada um dos produtos, ele organiza cada uma das prateleiras para que, por exemplo, o vinho fique perto do queijo, a carne fique perto da cerveja. Para quê? Para que você incentive a compra, para que aquilo que é correlacionado. Então, por exemplo, você chega num corredor de limpeza, o que vai vender lá? Coisas de limpeza. E dentro de um corredor de limpeza, ele vai categorizar cada um dos produtos de limpeza. Então, ele está organizando a informação. E dentro de um produto digital, ou também dentro de um produto físico, a gente tem que organizar toda essa informação de uma forma que faça sentido e que você gere uma boa experiência de usuário. Então, imagina que você está criando um site. Qual que é a arquitetura da informação desse site? Quando a gente fala de arquitetura, você pode entender um pouco sobre, você pode estudar um pouco sobre sitemap, user flow. O que é user flow? Todo o fluxo de usuário, por exemplo, que ele vai percorrer dentro de um aplicativo. Então, ele vai logar, ele está na welcome screen, ele pode ir tanto para criar conta quanto para login. De lá, ele vai para home. Da home, ele pode pesquisar, ele pode ir para a tela de perfil. Então, a arquitetura da informação é você organizar toda essa informação. Em um site não é diferente. Imagina que você tem a home, você pode ir para quem somos, contato, preços, serviços. Como que você vai organizar tudo isso? Ou se for uma landing page, como que você vai organizar todas as seções? Hero section, depois, o que é a empresa, serviços que ela oferece de uma forma que faça um storytelling e que essa informação chegue clara para o seu usuário. Então, normalmente, quando você está trabalhando um projeto, uma sessão, é muito importante você analisar toda a arquitetura da informação. Antes de você ir para UI, antes de você começar a criar algo, a primeira etapa normalmente que você tem é de arquitetura da informação, organizar essas informações, certo? Depois que você organiza e simplifica isso, aí sim você pode ir para um wireframe, que aí você começa a detalhar. Antes da arquitetura da informação, você pode também trabalhar um benchmarking dos produtos, dos concorrentes. Tudo isso, todas essas etapas de arquitetura da informação, de benchmarking, elas a gente chama de alguém falou sobre isso, como rola o processo de discovery nesses projetos, exato. Então,
Tudo isso é o processo de discovery que a gente pode puxar uma metodologia que hoje tem vários nomes, né? A gente tem várias metodologias, a mais conhecida de Double Diamond, né? O que seria o Double Diamond? São dois diamantes, que inclusive tem uma galera que, eu sou UX, ok, eu fiz um Double Diamond. Aí o cara, a pessoa pensa que, tipo assim, nomenclaturas e processos 100% sempre fechados, não é assim. Cada empresa, cada projeto, ele requer um processo. Então, o mais importante em um designer é você ter a adaptabilidade de que no prazo que você tem, com o tempo que você tem, você consiga sugar todas as informações e projetar aquilo da melhor forma possível. Como assim, Cássio? Tem empresa que fala assim, ó, você tem uma semana. Em uma semana, como que tu vai dividir o teu tempo para que você consiga fazer um processo de discover, entende as coisas, sintetiza aquele entendimento, parte para o craft, e tem empresa que vai te dar 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, cada empresa tem um tempo. Ah, eu posso fazer um processo de discovery em uma semana? Pode. Você pode fazer um processo de discovery em 2 semanas, em 1 mês? Pode. Cada processo você pode adaptar a tua timeline. Claro que se você tem uma semana para entregar um projeto, o teu tempo de discovery é muito menor. Você não vai conseguir coletar tantos dados, mas você tem que entender. Normalmente, sempre que você está começando um projeto, não é o foco da nossa live, tá? Vou dar só um gostinho para vocês que vai mudar a vida como PM, as pessoas te entendem, para que você não seja aquele designer que já vai para a solução, tá? Vou dar uma coisa muito básica aqui de UX para vocês. Toda empresa, tá? Tem PM, que são chamados de Product Managers, tá? Dentro dos PMs, existe também os PDs, que são os Product Designers, que somos nós, designers de produtos, tá? Ah, eu sou um PD ou sou um UX UI? Cara, nomenclatura, tá? Normalmente no final você tem que desenvolver produtos digitais. Só tô falando isso porque de empresa para empresa muda, tem sempre uma burocracia, né? Algumas empresas vai trabalhar muito mais só como UI designer, tem outras que tem só time de UX, por exemplo, na Bits a gente tem só time de UX Writing, time de UX Research, time de Product Designers, e aí dentro dos Product Designers tem alguns que são mais focados em UI, tem outros que são mais focados em cada coisa, depende da maturidade da empresa, tá? Mas de uma forma muito clara. Sempre, normalmente, você vai entrar numa empresa, você vai ter que desenvolver uma funcionalidade, e normalmente quem propõe, não estou falando que é sempre, tá? Mas normalmente algumas pessoas que vão propor uma determinada funcionalidade, algo, vai partir do PM. Eles vão trabalhar juntos, tá? O Product Manager e o Product Designer, eles trabalham juntos. Os dois normalmente propõem. Sempre que você for desenvolver qualquer coisa, anota isso, pelo amor de Deus. Se você for até um sênior, anota o que eu vou falar aqui que vai mudar o game. Quando você for desenvolver qualquer funcionalidade, então, funcionalidade nova, fluxo novo, projeto novo, o que vai mudar o game para você, tá? Você vai entender o seguinte: esse fluxo, essa funcionalidade, esse projeto que a gente está fazendo vai impactar quais os KPIs da empresa, né? Qual o objetivo da empresa e quais métricas estamos buscando. Como assim? Se tu quer desenvolver uma funcionalidade nova, um fluxo novo, o que ele vai impactar? Normalmente todas as empresas, elas estabelecem os KPIs, que é onde elas querem atingir. Se você correlaciona o que tu vai construir com os KPIs, objetivos da empresa e as métricas, você parou de ser um designer de telinha. E agora você está vendo que o que você vai desenvolver vai impactar diretamente nesses KPIs, tá? E aí, depois você vai conseguir, depois que você desenvolveu, metrificar o que você fez. Qual que foi o impacto nele? Tá, eu tô fugindo do tema, né, galera? Foi mal. Tô dando aula de UX para vocês aqui. Mas tá. Vamos voltar pro craft hoje, que é o objetivo da nossa live. Senão, depois a gente continua. Depois eu posso fazer uma live só sobre isso para vocês, tá? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, basicamente, a gente tem a GoToVPN, tá? Aqui, dentro
dentro do chat GPT, eu tinha jogado um pouco. Basicamente, é uma empresa que é americana, tá? Resumindo, eles vão começar, o padrão deles vão ser em inglês, mas o sócio aqui, ele é brasileiro, tá? E aí, aqui a gente já tem uma arquitetura. Hero Section, vou até anotar para quem perguntou sobre algumas sessões que a gente poderia organizar a arquitetura. Eu não vou ficar batendo nisso hoje, beleza? A gente vai falar muito mais sobre craft juntos, mas aqui a gente tem, a gente estabeleceu a Hero Section, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Hero Section, tamanho de 16. Legal. Normalmente sempre trabalho UI no Figma, tá? Para esse projeto, inclusive, como ele é uma VPN, eu tava, antes da nossa live, eu tava olhando algumas tipografias, né? Qual fonte utilizar no projeto e tudo mais. E eu tava dando uma olhada na Plus Jacquard, eu não sei se alguém já ouviu falar. É uma tipografia sans serif bem conhecida e que é do próprio Google, então para a parte quando os caras forem desenvolver e tudo mais, que eles querem. Inclusive, eu tô vendo de fechar com eles agora o app da VPN, sistema, várias outras coisas. Aí a gente já tá começando a falar aí de subir o ticketzinho para perto de 100 mil reais. Aí a galera fala, "Ah, como assim? Se você cobra 18 mil numa landing page, tu acha que um app é quanto? 40, 50, 60? Ah, 70. Então, tudo depende dos fluxos, beleza? Mas eu só estou falando para vocês, quando a gente pega um determinado cliente, a gente consegue oferecer várias soluções para ele, beleza? Então, aqui a gente tem a Hero Section, né? Que foi exatamente o que a gente já estava conversando. Dentro da Hero Section, a gente já me passou a proposta, headline, sub-headline, botão, até ideias de visual que ele tinha na cabeça. E que a gente pode transformar isso em realidade e que eu vou analisar se faz sentido também, obviamente. Aquilo que fizer sentido a gente mantém, aquilo que for prejudicar o produto a gente altera. Beleza? Tá. Eu vou até lá na logo só para puxar as cores aqui que a gente tem, né? Mais ou menos aqui um azulzinho, que a gente já pode ir montando aqui uma ideia. Pronto. Então, hoje a gente vai desenvolver só a Hero Section, né? Mas normalmente o que que eu vou, o que eu vou desenvolver para essa landing page toda? Também, o que que é a VPN, né? Ele colocou aqui como sendo a segunda seção, né? Então, what is a VPN? Vai explicar sobre ela. Why choose GoToVPN, né? Então, o porquê que a gente escolheria a Goat como uma VPN. Estudos de caso também, né? Sobre essa VPN, tá? Então, aqui ele fala sobre headline Perfect for Everyone Online Need. E aí ele dá algumas explicadas bem legais aqui, abordando streams e tudo mais. Global Serve. E foi muito bom, por quê? Porque com essa estrutura eu já consigo, inclusive, me ajudar a precificar qual que é o tamanho do projeto que ele está esperando. Aqui essa parte de testemunho já é a seção 6, né? Tá como 5 aqui. Mas aqui teria o Social Proof, que seria mais uma parte de testemunhos. FAQ, então uma seçãozinha de FIQ, legal. E a gente conseguiria finalizar aqui com uma Final CTA. Normalmente todas as landing pages, todos os sites na home, a gente termina com a Last CTA. O que seria isso? A última possibilidade do usuário de converter, tá? Last CTA. Última CTA, Call to Action, última chamada. Então, resumindo, depois que o usuário ele passou por todas as sessões, ele entendeu todo o storytelling, o que que você tem que finalizar? Pum! Conversão, meu amigo. O cara tem que clicar e tem que converter. Então a gente sempre
tem esse padrão de a gente trabalhar o Last CTA, beleza? Então, aqui a gente já tem uma ideia de estrutura, e aqui ele me passou também alguns quick links para navegação, já me mão na roda, tá? Não é todo cliente que vai te entregar isso aqui, não. Isso aqui você vai estabelecer com ele. Mas aqui já tem mamão com açúcar, né? E aqui eu já posso até organizar tudo para o centro, só para vocês poderem entender a estrutura dessa landing page. Então, a partir daqui, eu consigo entender se o storytelling dessa página faz sentido. Ixi, ficou faltando um footer aqui. Se não faz sentido. Isso que aqui eu nem estou considerando o header, né? Que é meio que padrão. Não, eu vou colocar, como eu coloquei o footer, então eu vou colocar o header. Então, ó, a gente tem essa estruturazinha aqui para a gente desenvolver. Aqui a gente vai trabalhar com a nossa Hero Section, que é a seção de hoje. E a partir daqui, ele falou, Cássio, eu só tenho essa logo aqui. É contigo. Faz a escolha tipográfica, acerta questões das cores. Então eu falei, beleza, vamos montar algo que fique bem legal para esse projeto. E a ideia vai ser, inclusive, puxar isso com vocês hoje, tá? Normalmente, quando a gente vai desenvolver dentro do Framer, eu gosto muito de utilizar o device de tamanho 1200, que seria o mínimo. Aqui no Figma, quando você estiver fazendo o design, você já pode começar com o 1200, para quando você for passar para o Framer, já te facilita, beleza? Ou caso você queira, por exemplo, utilizar um 1440 para você poder ter o protótipo aqui, tá? Por exemplo, o protótipo de 1440 do Surface Pro, que seria uma tela mais mediana, mas é bom você estabelecer a grid mínima estática, tá? Normalmente, ó, vou colocar aqui 12 colunas, um gutter de 32, uma margem, por exemplo, de 80. Qual que seria o tamanho da minha caixa, que seria o max width, até onde poderia crescer, ó? Tá dando mais ou menos uns 1280, tá? Que seria uma das menores telas possíveis, beleza? Eu vou trabalhar com 1440 hoje, mas normalmente eu gosto de trabalhar com uns 1200 para o Framer, tá? Vamos ver se vai dar tempo de desenvolver no Framer também, porque eu quero craftar bastante aqui, quero falar algumas coisas bem legais para vocês, mas se der tempo, já vou começar com 1200 pensando no Framer também, para a gente poder desenvolver. Beleza? Qual prazo geralmente você dá para essas landing pages? Cara, normalmente para uma landing page só a parte de design eu curto 2 semanas e mais 2 semanas para desenvolver, tá? Um mês é meu prazo padrão. Esse cliente aqui, ele me pediu um prazo menor, 2 semanas para estar no ar. Logo, eu cobrei um pouco a mais, tá? Sempre que o cliente te pedir algo com prazo... Não costumo usar muito o Relume, não. Diminuo, Tom. Diminuo. E aí eu vou utilizar um max width aqui. O que eu vou fazer? Como é 1200, se eu utilizar 80, muito... Fica, tipo assim, a gente já tem pouco espaço no 1200, porque a gente está pensando no menor desktop possível. Aqui eu vou encaixar uns 40, e aí eu vou encaixar um max width depois, e aí as telas maiores vai ficar 100%. Beleza? Então, legal. Temos aqui mais ou menos uma margenzinha. Eu vou utilizar uns 40, que a gente está com a menor tela possível. Lembrando que quando for crescer, vai travar esse conteúdo, que a gente vai setar um max width e vai continuar crescendo tudo. Beleza? Galera, todos prontos? Vou dar uma olhada no chat. Se alguém tiver alguma dúvida para a gente poder startar agora de fato. Beleza? Como é que vocês estão? Posso meter bronca? Ui! Então bora. Ah, o Sullivan tava com a gente ontem. Simbora. Então, bora nessa. Cara, essa é uma landing page que eu tive conversando com um cliente e ele me passou vários concorrentes, tá? Se a gente for aqui na parte de refs, ele me passou vários concorrentes. Ixi, a qualidade caiu aqui. Eu tava pegando o print de todas essas referências, que normalmente na parte de referências, eu entro em cada um desses sites, por exemplo, ExpressVPN. Isso aqui é uma VPN que faturou 600 milhões de dólares no ano passado, tá? Se eles faturaram 600 milhões de dólares, vai lá, você, bobinho, cobrar R$ 1.000, por exemplo, fazer uma LP dos caras, né? Os caras são gigantes. Com certeza você vai cobrar muito mais. Mas estou dando um exemplo que
os caras estão faturando 600 milhas de dólares. Aí você já tá começando a perceber que, pô, tô achando que o Cássio cobrou é barato, 18 mil. É isso. Quando você começa a parar para pensar no valor do que tu vai entregar, no impacto do que tu vai entregar, aí você começa a pegar landing page de 30, 40, 50. Por quê? É o que tu tá entregando, é o impacto do negócio, tá? E aí o que eu gosto de fazer quando é essas landing pages aqui? Eu gosto de usar uma extensão chamada de Golfo Page, tá? Que eu já consigo printar ela inteira para trazer ela como uma referência, pelo menos de estrutura. Lembrando que benchmarking não é só telinha, tá? Quando a gente fala de benchmarking, quais são os objetivos com o teu benchmarking? O que que tu quer analisar, né? E aí, oxi, duplicou aqui várias vezes. Ah, tá, é porque eu não aceitei. Deixa eu aceitar aqui, que vai ficar bem melhor. Agora sim. Então, o Go Full Page, de qualquer forma, ainda tá meio bugadinho, mas ó, você printa, copia, joga aqui, e ó que legal. Você já tem mais ou menos toda a landing page para você poder dar uma analisada na estrutura. E aí eu já peguei para todas, tá? Tanto a Cyber Ghost quanto a Nord, que é uma das maiores. E ó, muitas delas tem light com dark ou light. Então eu propus para ele pra gente fazer um mix. Por exemplo, começar dark mode, na segunda sessão ir para light mode, depois troca para uma outra sessão e a gente vai meio que alterando, fazendo um projeto que vai ser mix, tanto dark quanto light mode. Beleza? Então, foi algo que ele me sugeriu. Essa Proton aqui, ela faz algo bem legal. Por quê? Porque na arquitetura, ele me colocou o seguinte: visual. Ah, queria muito que tivesse uma animação mostrando, por exemplo, um globo com os devices conectados, mostrando a VPN do app, quem não tem ainda, né? Que inclusive eu que vou criar, se Deus quiser. Vou mandar proposta para ele hoje. Acendam as velas. Mas show compatibility with all devices. Então, tipo assim, ele tá querendo alguma coisa nessa pegada. E quando ele fala de, tipo, ter um globo junto com um app, o que que me veio na mente? Quando eu olhei para da Proton VPN, tipo, você tem um mapa junto com um celular. Aí eu já falei, cara, eu acho que é esse caminho que ele está idealizando, né? A gente pode pensar em outras coisas. A Check não tem nada a ver com o VPN, mas ela é um site light mode. Eu gosto muito de utilizar e pegar referências no Landbook, tá? Por quê? Porque no Landbook tu pode procurar por indústria, por style, por tipografia. E aí, navegando aqui, eu encontrei a Check, que tá inclusive aqui de novo. E eu achei incrível, tipo assim, como eles são cleans. Quando eu for trabalhar sessões mais light mode, cara, achei bem lindo. O brand deles é azul, então, tipo, eles usam aqui. E eles queriam algo arredondado. Aí eu falei, pô, botãozinho arredondadinho, bonitinho. Muito clean também, como eles trabalham. Então, eu curti a pegada da Check. E aí eu até também puxei ela lá pra mim. Mas aqui, no dentro do Landbook, você pode pegar vários sites como referência, tá? E normalmente todas as landing pages, todos os sites que tem aqui dentro do Landbook, cara, é um site mais bruto que o outro. Olha isso aqui. Esse aqui é o da Better Stack, né? Muito bem trabalhado também. Beleza? Então, eu já puxei algumas referências aqui para mim. Aqui também peguei essa porque também tinha alguns mockups. Era bem clean e tudo mais. Aqui era uma referência de header que eu achei sensacional, que ele abre, também arredondado. E aí eu fui puxando várias referências aqui. E normalmente, o que que eu faço? Tá? Alguém que participou do nosso workshop da Pinkers, deixa eu abrir o zoom errado, peraí. O que que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de pegar referência por sessão. Por exemplo, qual são as... Ó, aqui era o site que eles tinham atual. Estava no ar. Será que a gente vai conseguir fazer melhor que essa primeira sessão? Não sei. Vamos ver hoje, meus amigos. Vamos ver hoje o que que a gente vai trazer. Brincadeira, mas vamos chegar para destruir e para pegar o feedback. Beleza? Então, aqui era o site que eles tinham hoje. Aqui era mais algumas referências que eu coloquei. Já rolou ali uma diferença nos botões? É, muito bom você falar sobre isso, tá, Luan? A inconsistência, né? Aqui foi arredondado, aqui pouco arredondado. Cara, Gestalt de proximidade. Olha aqui, parece que nem é agrupado esses links extremamente espaçados.
contraste aqui, uma imagem no light, no background bem nada a ver, né? Aqui, ó, a composição desse título, todos até aqui, os tempos. Então, tipo, não ficou um grupozinho bonitinho. Cara, vamos dar de lapada com certeza, tá? Achei a composição com a imagem do celular bem estranha. Então, é isso aqui que a gente vai. Esse aqui é o resultado. Brincadeira, mentira. A gente tá descendo o pau, galera. Fui eu, brincadeira. Então, esse aqui é o que a gente tem que fazer melhor do que o dos caras hoje. Beleza? Então, desafio dado. É desafio pra gente criar. Bora nessa. Então, vamos começar a idealizar aqui. Vou abrir aqui o desktop. Alguém tá com o mic aberto? Não sei se alguém tá querendo falar alguma coisa. Não, né? Tem. Acho que o Gustavo. Deixa eu dar um mute aqui. Pronto. Quem quiser falar, me manda no chat aqui. Qualquer coisa você abre o mic, tá? Só porque eu acho que tava. Então vamos. Vamos nessa. Cara, eu ainda não tô com o Style Guide pré-pronto, né? Mas vou até jogar a logo aqui. Vou. Vou fechar um pouquinho o chat aqui de vocês, só para mim poder me concentrar, tá? Porque. Vai ser aqui em primeira mão, né? Eu tenho algumas ideias na minha cabeça já, então. Eu já tenho mais ou menos um caminho, mas também, senão você não me concentrar, não vai sair muita coisa. Então vamos nessa. Aqui, o que eu gosto de fazer quando eu vou trabalhar os gray colors do meu projeto, tá? Eu vou vir aqui no azul principal deles, já vou puxar esse azul para cá, tá? E o que eu gosto de fazer quando eu vou estabelecer qual que é o background e tudo mais? Em vez de eu pegar um preto total, eu vejo qual que é a matiz que tá esse azul, legal, tá na matiz 210, e eu vou vir descendo o brilho, tá? Para até bater mais ou menos uns 10 de brilho. Lembrando, quanto maior, menor o brilho, maior a saturação. Como assim, Cássio? Por quê? Porque se a gente pegar pouca saturação aqui, vai ficar uma cor bem lavada. Não, eu quero mais saturação do azul. Então, ó, legal aqui, ó, 210, 100 e 10. Já seria uma boa cor de background para o nosso projeto. Então, eu já poderia já puxar para cá para a gente poder brincar, beleza? Só que é a primeira coisa que eu já vou estabelecer. Nem vou perder muito tempo. Claro que quando eu tenho mais tempo, que inclusive eu vou fazer com esse projeto, eu vou voltar e vou dando alguns upgrades. Beleza? Aqui, eu gosto do Gold VPN branquinho. Aqui eu vou manter ele no gradiente. Vou alinhar ele com a nossa grid. Deixa eu mudar a cor da grid para a gente poder enxergar melhor. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas só para melhorar, tá? AI Companion, o que é isso aqui? Pedro Henrique's Request Meeting Summary. Vamos, né? Vamos deixar. Legal. É isso, galera. Tá pronto o site. Brincadeira. Então, deixa eu puxar aqui algumas coisas que a gente anotou já do nosso projetinho, né? Alguns links que vai ter. Então, eu vou puxar todos esses linkzinhos aqui para o nosso desktop, para a gente começar com o header do nosso projeto, tá? Então, ó, filters. Já está na minha Plus Jakarta. Vou trabalhar aqui, ó, talvez um medium. Vamos começar filters aqui para a gente poder analisar, tá? Esse aqui vai ser um botão de link text. Então eu já vou dar um auto layout nele para conseguir aumentar o tamanho da minha box, né? Por quê? Porque tem que ter um mínimo de área clicável, mesmo que seja um link text. Beleza? Aqui, se eu quiser reduzir talvez para ficar um pouco mais condensado no meu espaçamento entre linhas, eu posso. Já posso criar ele como um componente, que vai ser meu link text, que depois eu vou estar utilizando, tá? Posso vir aqui, ó, dar um auto layout agora entre eles e vou vir colocando, ó, pricing, pricing, facts, facts, contact, contact. Legal. Eu vou deixar uns 12 para aumentar um pouquinho mais o espaçamento, mas ó, a gente já viu, vou até tirar um print daqui, algumas coisas que a gente vai melhorando no nosso desktop, tá? Os espaçamentos entre esses links, que tá bem nada a ver, beleza? Então, é muito bom a gente sempre vir focando nesses pontos, tá? Pegar uma aguinha.
Muita gente fala assim, ah, designer faz uma coisa, aí o que que ele faz agora? Cara, já deu, né? Agora vamos pedir uma pizza, comer, tem que descansar um pouco, tô zoando. Então, vamos lá. Sempre bom dar um pomodorinho, né? Concentra para você entrar no estado de flow. Vou puxar aqui alguns botões, mas não do link text. Então, vou dar um detach, tá? E aí, o que a gente vai ter? Para o cara começar, então, get it started now, tá? E ainda vou puxar, por exemplo, mais um. Deixa eu fechar aqui o. Vou deixar mais ou menos o tamanho mínimo, assim, 14, tá? Vou puxar aqui nas minhas cores o nosso azulzinho, beleza? Para a gente já poder ter esse azul já bem certinho. Eu vou colocar aqui, vou até fazer um arredondamento full. Aqui, em vez de ele ser medium, vou deixar mais ou menos semi-bold, ó, como ele ficou já bonitinho. Vou colocar ele aqui, centralizado. E agora, ó, vou puxar um plugin, que vai ser meu botão secundário, para não competir em hierarquia. A gente nunca pode ter dois botões competindo em hierarquia. O que significa isso? Dois botões que têm a mesma cor com objetivos diferentes. Se aqui é cadastro, nosso foco é o quê? Call to action. A gente quer que as pessoas criem, a gente quer que as pessoas cadastrem. Então, o que a gente vai fazer? O meu login, eu vou, por exemplo, tirar o fill e deixar ele já muito menos chamando a atenção. Então, ó, a gente está criando uma arquitetura. A gente está criando uma arquitetura, a gente está criando uma hierarquia visual com tudo. Beleza? Então, isso é de extrema importância. Deixa eu ver como é que está o chat. Ghost Button. Exatamente, Luan. Isso é um Ghost Button. É o nome dele, né? Por que que ele é Ghost? Ele é um fantasma, né? Não tem fio. Ele tá só aqui. E, além disso, a gente também tem que fazer a parte de multilinguagem. Então, o default é em inglês, mas ele tinha me falado de ter muito mais outras línguas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, o padrão que é inglês. Posso vir nos My Icons e procurar, por exemplo, por globo. Ó, esse já seria um globinho interessante. Acho que esses dois aqui já seriam globos interessantes para a gente trazer. E também um menu de seleção, né? Então eu poderia trazer aqui uma arrowzinha. Para pensar aqui, arrow diagrams. Vou puxar uma arrowzinha para cá. Vou dar um detetzinho. Só esse aqui que tá, acho que tá mais bonitinho. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, nesse componente, eu vou colocar o inglês e a minha arrow, que é para mim poder depois fazer um drop down aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar todos esses três, ó, eu poderia agrupar todos eles, até zerar aqui, né? Que esse eu posso deixar uns 20 para ficar bem mais discretinho, um zoom. Então, English. Então, get started, login, English. Filters, price e go to VPN. Posso pegar todos esses, ó. Vou agrupar, ó, todos eles. Esses dois eu vou dar um outro auto layout para deixar mais ou menos, sei lá, uns 48 espaçamento. Aqui, ó, de espaçamento de margem, uns 40. E eu vou vir aqui, ó, 40, 40 e alto, que é para dar um space between, beleza? 16, legal, mais ou menos uns 80. Vou colocar no topo. Posso colocar a mesma cor de background aqui, um strokezinho, por exemplo, bottom, talvez, uns 10%. E a gente teria, ó, o início já de um header nascendo. Go to VPN, filters, price. Acho que aqui está muito próximo, né? Talvez eu jogar uns 56. Legal. Então, ó, Go to VPN, filters, pricing, FIQ, contacts.
Aqui tá muito longe, ó. Ó, a Gestalt de proximidade, ele é sempre importante, tá? Pra gente poder vir analisar, por exemplo, ó. Esse aqui não tá fazendo muito sentido. Esses botões. Tá. Tudo meio que pré-próximo, né? Deixando ele muito longe por causa da Arrow, né? Porque a Arrow, ela ocupa muito espaço. Mas ó, a gente tem Get Started Now. Inclusive, eu criei um botão bem menorzinho aqui, ó. Colocar 40, né? Mínimo de área ficável aqui de altura para ele ficar sem ser gordão lá. E aí, beleza, a gente já tem nosso header. Deixa eu dar uma olhada se alguém tem alguma dúvida. Cássio, e tá. Muita pergunta aqui. Cara, Tom, eu preciso dar uma olhada, tá? Porque esse projeto, duas coisas. Ah, a primeira, quantos idiomas o cliente vai querer? Se vai ser só, tipo, inglês, português, espanhol, ou se vai querer um monte? Porque dependendo do quanto que ele quiser, aí sim vai ter que contratar, por exemplo, um plano de multilinguagem. Aí ainda vou trocar essa ideia com ele para ver como é que vai ser esses próximos, beleza? Cássio, como você usa o chat GPT? Cara, o chat GPT ajuda em tudo, tanto a arquitetura, sugerir copy. E você pode, tipo assim, o chat GPT ele trabalha com como? Contextualização. Tu contextualiza ele primeiro. Cara, tô trabalhando num projeto de VPNs, onde tal coisa. Me ajuda a criar uma arquitetura de informação para essa landing page que faça sentido. Ele vai te sugerir tudo. Me ajuda a criar copies para eles, por exemplo. E aí ele vai puxando, tá? No nosso caso aqui de copy, a gente não tem muito problema, porque a gente já tem algumas copies sugeridas. Vou até puxar isso para cá, tá? De headline, ele colocou The Greatest VPN of All Time. Eu vou dar uma olhada, né? Ele falou que faz sentido porque vem de Gold, que é o melhor. Então, esse é um dos brandings deles. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos uns 80, bem grandão mesmo. Até reduzir um pouquinho o espaçamento entre linhas. Como é título, uns 120%. The Greatest VPN of All Time. Ó, uma caixinha bem. Ó a diferença de caixinha aqui já, né? O todos passando, ó que a nossa já vindo bruta. Tô querendo fazer uma copy bem gigante mesmo, tá, galera? Então, vou testar, tô testando, calma, não me julguem, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente vai fazer. Ó, vou puxar agora regular, 150%, 24, com essa copy, e aí eu vou diminuir a opacidade desse texto, vou utilizar a alfa por enquanto, para a gente criar uma hierarquia entre o título e minha descrição. Já posso vir, ó, auto layout isso aqui. Espera aí. Uns 16. E eu já posso, inclusive, puxar tanto o login quanto o cadastro para cá. Esse de login, eu tô até pensando, e se eu jogar um stroke nele aqui, ó? Só que um stroke bem de leves. Eu posso aumentar isso aqui, ó. Só para dar um olhar. Aqui talvez a gente podia puxar um efeitozinho de Inner Shadow para ele ficar mais 3D. Dar uma ativada no botão, né? Legal. Vou puxar esses dois para cá. Para a gente poder agora, ó, trabalhar os botões de CTA. Nos botões de CTA, ele colocou Get Started Now também. A gente pode ver se a gente vai manter isso ou a gente dá uma mudada. Eu vou jogar tipo uns 18. Só que aqui a parada vai mudar, hein? Hug, hug. O botão de CTA tem que ser bem maior, né? Vou deixar aqui, ó, uns 20, uns 24. Eu tô me sentindo aqui, cara, sabe que site tá me lembrando aqui? Webflow. Eu acho que ele tem essa pegada azul.
Já, galera... só que o nosso tá arredondado, mas olha isso aqui. Muito. Deixa eu ver o Framer aqui, como é que. Todos os sites azul tá vindo na minha cabeça, né? O Webflow ele tem essa pegada de botão aqui. Eu não... ela é legal para quando você tem um desktop, porque acaba que a tela pode ocupar muito mais e faz um full space. Já no Framer, não, ele colocou algo na direita. Eu tô tendendo a ir pelo Framer, tipo, de colocar alguma coisa mais na direita também, tipo, nessa pegada. Aqui seria no centro, né? Acho que eu vou de esquerda para esse projeto, mas a gente testa. Eu vou jogar, tipo, um Learn More, puxar uns íconezinhos, ó, talvez, tipo, um desse e um desse. Para cá, vou trabalhar esses botões aqui. Então, os dois aqui. Galera, não se esqueçam que hoje nossos últimos dias com vagas abertas para o Framer Skills, para o UI Skills, para os nossos dois treinamentos com desconto, tá? Não vai chegar amanhã e falar, cara, você tem um desconto, cara. Ficou bastante tempo aberto, encerrou, beleza? Então, aproveita. E, tipo, nossos dois cursos vai pegar exatamente isso, né? Você vai aprender como que tu faz toda essa parte de UI, arquitetura, que eu falo desde princípios de design, heurística de Nielsen, princípios de Gestalt, vieses cognitivos, como que você usa cor, tipografia, para você aprender a parte da teoria e depois você consegue desenvolver bons projetos, tá? Aqui a gente tem 18, Hug, aqui a gente está com 20, uns 20 também. Vou jogar aqui. Deixa eu dar uma olhada na nossa grid, ó. Talvez o Get Started até aqui. O Learn More aqui. Eu não queria jogar 32 pro Learn More, não, que eu acho que já fica um pouco distante. 24. Então, uns 32 aqui. The greatest VPN of all time. Stay private. Bypass restrictions and enjoy lightning fast speeds with GoToVPN. Tá ficando bruto. Deixa eu até dar um play. Então, aqui no play eu já consigo já enxergar mais ou menos o que que tá acontecendo. Aqui eu tô com um protótipo de quantos? Ah, tá. Eu já tinha jogado 1440, né? Não quero device, não. Pronto. Então, go to VPN. Filters, pricing, FIQ contact. Get started, the VPN. Tá. Legal. Mesmo objetivo, então não tem problema. E deixa eu ver o chat. Cara, chegamos a 100 pessoas. Galera, não deixa de fazer aquele storyzinho, marcar a gente, tá participando da live, tá? Então, é isso. Texto do botão passa na acessibilidade? Com certeza. Tipo assim, só de olhar eu sei que passa, mas tipo assim, por quê? Tá? Por quê? Eu vou te explicar. Quando a gente fala sobre acessibilidade de botão, é algo um pouco diferente de quando você fala de acessibilidade de texto em cima de muito texto, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um texto, que é nosso caso aqui, ó, a gente está com um semi-bold 18. Semi-bold 18, ele já entra como um texto grande. Aqui, em botão, a gente tem bem pouco caractere. Então, a gente tem um texto grande, semi-bold, com pouco caractere. Então, mesmo que você não tenha a melhor das facilidades, você não tem muito caractere, tá? E aí você pode usar, por exemplo, um contrast checker. Já eu pego aqui, talvez, para a gente dar uma refinada, se não estiver casando. Mas eu tenho certeza que quando você tem pouco caractere, semi-bold, ele é caracterizado como inclusive eu falo isso até no UI Skills, no nosso, quando a gente tá falando de cores e acessibilidade, tá? Você tem o large text e o small text. O small text, ele normalmente é textos menores do que, por exemplo, o 18, e eu acho que é 18 PT, né? Ele entra com 24. E que ele esteja, por exemplo, irregular e tal. Aqui a gente já está jogando um semi-bold, então o peso da tipografia ela ajuda. Se a gente jogasse um bold aí, ajudaria ainda mais, né? E aqui, tá? A gente poderia até testar, porque faz sentido o que você está falando de talvez ser um azul claro, né? E aí ele, por ser um azul claro, baixe bastante o contraste com o branco. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. No curso tem prática em projetos?
ou só não. A gente só trabalha com prática. Todo curso, tipo assim, teoria prática, teoria prática, teoria prática. A live ficará disponível para os alunos? Sempre, hein? Todas as lives disponíveis para os nossos alunos. Beleza? Depois a gente dá uma olhada na tonalidade aqui. E aí, qualquer coisa a gente pode baixar um pouquinho o brilho para dar o match final. Bom ponto, tá? Bom ponto. Sempre pensar na acessibilidade. Agora, o que a gente tem mais? A gente já fez mais ou menos o padrãozinho. Ele fala de um globo, tá? Que anime. Onde a gente pode buscar um globo lindo, tá? Globo da Vercel. Eu já utilizei ele, inclusive, no projeto da Bitso, porque ele é um globo que a própria Vercel te dá e que você consegue fazer o quê? Você consegue animar ele, você consegue embedar no site. Então, daria pra gente personalizar ele. Por exemplo, ó, essa aqui é a nossa cor de background. Ou até procurar no UI8, se a gente não tem alguma coisa sobre globo, mapa. Ó, mapa tem. Uhum. Quero um world map. Uhum. Cara, de mockup, eu já uso bastante o Graphics. Eu acho que vai dar bom. Tá. Se eu vim aqui no Base Color, talvez a gente pode jogar ele mais escuro. Deixa eu mudar a cor do background para ser a cor que vai ter exatamente lá para a gente poder trabalhar certo. Então, ó, posso falar que a gente vai ter lá mais ou menos assim. Esse glow tá fortíssimo, né? Vou jogar. Você viu que eu troquei para o nosso background para já deixar na mesma matiz do azul e eu só venho controlando ele, ó. Um pouquinho mais claro, tá vendo? São algumas estratégias que são detalhes, tá? Porque não faz sentido eu ter um glow branco, sendo que o globo é azul escuro, tá? Inclusive a base color dele, eu posso dar uma puxada. O maker color, eu posso puxar o nosso azul, talvez, né? Talvez para deixar um pouco mais clean. Ver esse map sample aqui. Ah, tá. Quanto mais pontos. Eu quero mais clean. Dá uns 1.500. Map brightness. Então é o quanto de brilho que eu tenho no meu mapa. Não quero também muito, não. Quero mais clean. Já 6. Opa. 5. 6.1. Difusão. O quanto que vai difundindo. Tá. Ixi. Dark. Tá. Scale, offset. Já tá ficando legal, né? Eu acho que aqui já posso até puxar aqui, só para colocar no site, para a gente poder visualizar. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar a imagem, para mim ter uma noção de como é que ele tá ficando. Uhum. Para mim ter uma noção. Depois talvez dá para embedar, né? Legal. Mas hoje o objetivo é bem mais craft mesmo. Tá. Tá saindo. Tá saindo, algo legal.
Estamos melhorando, de pouco em pouco a gente já tá melhorando, né? Só vai saber se melhorou de fato se aumentar a conversão deles também, óbvio, né? Deixa eu ver como é que tá. Exato. Boa, o Luan já tá mandando. Cara, tô gostando do Luan, hein? Já tá mandando os links, já tá agilizando as paradas. Eu já vou contratar o Luan para nossas lives aqui de assistente. Bravo, Luan, tô curtindo, velho. Bora. Ó, então, cara, isso aqui tá me lembrando muito o Webflow, jura? Porque é as cores, né? Fica muito. Fica muito esse azul aqui com. Mas tá. Legal. O que que a gente pode fazer? Ele quer ainda um mockup. Isso aqui já começa a me preocupar um pouco. Eu gosto muito de trabalhar com um chapéuzinho. Eu tinha até jogado aqui no chat GPT. Aqui, ó. I need a copy created for the hero section for the eyebrow. Normalmente a gente chama o hatchzinho como um eyebrow. Aí ele me jogou aqui, ó. Unlock the web securely and swiftly. Eu joguei todo o contexto do site, né? Que ele tinha me passado. E ele me sugeriu uma copy bruta aqui pro site de eyebrow. Então talvez a gente pode jogar ela aqui, ó. Por exemplo, uns 16. Unlock the web securely and safely. Jogar até uppercase aqui, ó. Pá. Pera aí. Uppercase. Uns 12. Opa. Uns 16. Ixi, 16 foi muito demais. Aqui eu vou deixar hug, né? Não quero que ele quebre. Aqui eu vou jogar hug também. Um 100. Já tá saindo. Vou jogar aqui uns 16. Para não ficar demais. Deixa eu puxar esse azul aqui, ó. Que eu poderia puxar para cá. Uma tonalidade azul bem mais clarinha. Posso vir nesse stroke, inclusive, aqui, ó, e baixar esse stroke, porque eu não quero que chame muito a atenção também. Ele é só um. Deixar aqui, tipo, uns 10%, uns 5%. Só para dar um hatchzinho legal. Ó, vou deixar aqui uns 16 e aqui uns um pouco mais próximo, uns 12, tá bom. Regrinha de 8 pontos para tudo, né? Ó, 80, 24 para mim poder passar tudo certinho. Aqui, ó, como é descrição, eu não quero que fique tão. O espaçamento entre linhas eu vou manter o certinho. Aqui, pior ainda, né? Uppercase, evita espaçamento entre linhas assim, ó, que aí dificulta muito a legibilidade. Eu vou até ampliar, ó, em vez de deixar aqui, jogar um ao contrário, uns dois para ampliar a legibilidade. 64, 40, 12, 16, 32. Bonitinho, bonitinho. Deixa eu dar uma olhada nos comments. Se alguém falou alguma coisa. Cara, estamos 101 pessoas. Bora, galera. A ideia é passar pro Framer ainda hoje? Não sei, Miguel. A ideia era. A ideia era. Só que eu tô tão morto hoje. Brincadeira. Só que eu quero. Já, tipo assim, até a gente chegar no resultado final aqui vai demorar. Depois eu puxo uma livezinha pra gente só passando pro Framer, tá? Vamos ver, porque eu quero chegar no resultado legal aqui. Vamos ver o que que vai dar pra gente fazer. Então tá. Ó, então a gente tem aqui já todos os links. English, login, unlock, starter. Isso é legal se eu jogasse tipo uma coisa de VPN aqui, talvez, né? VPN. O que que ele tem aqui? No... O cara, o My Icons é lindo, né? Security. Lock. Lock é da hora, Lock é da hora, né? Tipo, de segurança. Unlock the web securely and safely. Talvez funcione massa. Pô, deixa eu testar.
Mas esse cadeado ele é muito padrãozinho, assim. Queria uma parada mais. Ah, legal. Esse aqui no Shield, hein? Tchu, tchu, tchu. Ó, esse aqui eu já gosto. Acho que é um pouquinho mais. Menos trem de login. Unlock the web securely and swiftly. Legal. Então aqui a gente já tem mais ou menos a nossa cópia da esquerda, tá? Eu queria, no site antigo aqui, eles colocaram alguns pontos: criptografia, garantia de reembolso, política de rigorosa. Eu tava até. Todas essas cópias eu já tava batendo aqui, né? Antes da live, pensando aqui no que eu tava pensando, algumas ideias. E eu falei assim, ó, I want to create 3 points to appear after the CTA in the hero section to complement the product. What do you think makes sense? To complement the GoToVPN product, emphasize the key benefits. Aqui tem 3 ideias. Aí ele fala sobre absolute privacy, lightning fast speed e unlimited access anymore. Que é da hora essa ideia de voltar com a proposta de valor, né? Então, por exemplo, absolute privacy seria uma boa ideia da gente abordar, tamanho bem menor, mas que talvez a gente vai ter um espaço legal aqui. Pera aí, vou manter esse. E agora eu vou deixar semi-bold 100% e absolute privacy. Aí que ele me diz aqui, your online activity stays private. We have a strict no long policy. Activity stays private. Deixa eu ver o que isso aqui vai dar. With us. Não vou jogar ponto aqui não. Deixa eu ver. Ó, a gente poderia jogar tipo assim, pra abordar tipo 2 pontos. Acho que 3 é demais também, senão vai começar a ficar muita coisa na Hero. Mas ó, lights, fast speed, stream games and browse without interruptions. Boa. Cara, o ChatGPT é muito brutal nessa questão das copies, tá? Ó, então aqui a gente já tem 2 pontos. Eu poderia fast speed, a gente poderia procurar algum tipo lightning, né? Tipo um raiozinho, alguma coisa do tipo. Lightning. Isso mesmo. E para security, talvez um shield de proteção, algo do tipo que remeta a protection. Deixa eu dar uma olhada aqui que ele vai me dar. Ó que lindo. É isso que eu quero. Perfeito. Que aí eu posso jogar aqui, ó. Vou dar um detach. Vou puxar para os ícones as mesmas cores aqui que a gente tem. Uns 32. E ó, algo bem suave, tá? Eu ainda posso jogar, se eu quiser, um auto layoutzinho, ó. Ixi, peraí. Hug 12, 12. Só para ficar exatamente do tamanho dos pontos. Ixi, hug também. Ó, 12, 12. Vou jogar aqui, por exemplo, para a gente dar uma arredondadazinha, uns 5%. Um strokezinho bem de leves. Poderia jogar até um Inner Shadow pra gente testar. Ixi, esse Inner Shadow tá muito forte. Um blurzinho, uns 12. Pra ele dar uma movimentada, uma ativada. Ó, ó como já começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu tô pensando nisso? Porque como essa cópia ela tá curta, duas linhas, e eu que eu vou jogar um globo, ele ainda me pediu um mockup. Eu acho que aqui vai ficar faltando muita coisa, ó. Vai jogar em termos de balanceamento. Então a gente pode, como tem pouca copy, ainda vir com algumas propostas de valor da empresa, né?
complementa o texto e que talvez vai fazer sentido. Ó. No final ainda ficou clean. Deixa eu dar um check aqui, ó. Tá vendo que no final ainda ficou bom? Ó, ainda eu vou trazer o mockup, né? Mas, ó, eu tô achando isso aqui muito grande, esse hatch, hein? Como ele tá em uppercase, eu vou jogar pra 14. Ah, melhorou. The greatest VPN of all time. Stay private, bypassing restricted. Isso aqui também tá um pouco grande, mas tá bom. Acho que eu vou deixar um pouco mais huge. Tá fazendo sentido, galera? Tipo, renovar o Frame Skills. Cara, essa mensagem aqui do Roberto prova que os nossos treinamentos são bons, hein? A gente está tendo uma taxa de renovação dos alunos brutal. Muitos alunos querendo renovar. Então, cara, porque a comunidade é boa, porque a gente está entregando o melhor. Normalmente você cria Style Guide para esses projetos? Com certeza, tá? Com certeza, Gabriel. Tipo assim, é porque aqui, tipo assim, já estamos com 1 hora de live. Se eu fosse parar para fazer um style guide, parar para fazer arquitetura, no workshop eu consigo mostrar meu processo completo, de ponta a ponta, tá? Quem participou do workshop, se alguém participou, fala aí do meu processo. Ele vai muito além disso aqui, tá? Isso aqui é uma livezinha focada em craft. Então, não tô focando em estilização, não tô focando em style guide, não tô focando em nada disso. Tô indo direto pro craft, tá? Mas nesse projeto eu vou fazer craft e nesse projeto eu vou fazer style guide, principalmente porque eu vou entregar tudo documentado pro projeto, tá? Pro cliente. Sim, todas as gravações. Galera, entenda o seguinte: por que que os nossos treinamentos são os melhores do planeta? Porque todas essas lives, todos os nossos futuros workshops, eu tava falando com o Baldan, cara, a galera curtiu tanto o workshop, vamos puxar um para janeiro, talvez fevereiro. Todos os nossos workshops vão estar na nossa plataforma. Então, o da Pinkers foi o nosso último, o da Sleepwell, o nosso projeto da Disney que a gente desenvolveu, o do Tesla. A gente está sempre atualizando. Acho que o Frame já deve ter uns 100 mil projetos lá dentro, tá? Então, tudo vai para dentro. Tem muito treinamento com o Figma no curso. A gente está lançando um novo curso agora que vai ser o Figma Skills. Já está com pré-venda e conteúdo entra no dia 25 de novembro. E a gente, normalmente, no Frame, a gente foca muito mais em Frame. Então, a gente tira do Figma pro Frame. E no UI Skills, não tem como, né? A gente vai desenvolver no Figma, mas o meu foco não é explicar Figma no UI Skills, é muito mais conceito, hierarquia e tudo mais. Beleza? Cara, eu tô gostando desse projeto, hein? Quem sabe já não puxo ele pro UI Skills. Galera, chegamos aqui. Agora falta a gente criar talvez um mockup, dar uma acendida com uns blurs. Aqui, ó. Acho que eu jogaria uns 72 do topo. Para mockup, eu posso utilizar o mockup plugin. Eu estava até olhando um dos meus mockups e fazendo alguns testes de mockup, tá? Tem vários mockups muito legais aqui no mockup plugin. Caso, como que eu acesso? Esse mockup plugin ele vem do Ease Graphics. Então, aqui no Ease Graphics, você consegue acessar vários mockups sensacionais. Ó, inclusive, olha esse aqui que lançou. Já sei até o que a gente vai usar para o projeto aqui. Muito lindo. Então, ó, a gente pode ter. Nossa, cara, esse mockup aqui com esse environment tá brutal. E ele já tem direto pro Figma. Nossa, inclusive tá na Black Friday. Deixa eu ver quanto que tá isso aqui. Eu vou renovar com certeza, porque eu já tenho acesso e o meu vai expirar. Eu vou pegar essa Black Friday. BF 2024. Ó, cara, ainda bem que a gente fez essa live, hein? Então, ó, full acesso por US$ 10 por mês. Muito barato por todos os mockups, tudo que eles entregam. Inclusive, ó, tem algumas ilustrações também. Então, aqui, vou puxar, ó, esse novo que eles acabaram de lançar. Só que a gente ainda não tem um appzinho. Eu vou puxar aqui um app fake por enquanto, só para a gente poder utilizar depois que eu vou. Se Deus quiser, eu vou fechar esse projeto com eles. Vou acendam as velas, que vai ser um projeto bem bom. E aí a gente vai poder desenvolver essa tela de celular aqui. Beleza? Então, aqui, que site é esse? Não vi o nome. É GoToVPN, vai ser para uma VPN, tá? Então, é isso. Me dá um minuto que eu bebi muita água. Pera aí, deixa eu. Um minuto. Usar o
Voltei, voltei, voltei. Bora. Então, vamos nessa. Agora, LS Graphics. Isso, eu falei Easy Graphics, né? Mas é um L. Boa, Luan, boa, Luan. Eu tô gostando, tô gostando. Então, agora, vamos puxar um mockupzinho. Ixi, isso aqui tá muito grande, né? Deixa eu puxar ele para um tamanho mais ou menos de uns 800. Ixi, pera aí. Porque eu consigo estabelecer uma grid padrão. Jogar umas 6 colunas, uns 24, margem de uns 24. Esse app aqui ainda, se Deus quiser, eu tô profetizando aqui, hein? Eu vou fechar ele. O projeto de 18 mil dólares ou 18, não, 18, pô, Juliana, se fosse 18 mil dólares, estaria um pouquinho mais feliz nessa live, mas não, foi 18 mil reais, tá? 18 mil reais. Agora, eu vou ver, eu vou mandar a proposta hoje para esse cliente para fazer o app também da VPN. Aí sim, esse é um projeto bem maior. Que aí já dá para cobrar talvez uns 50. Eu vou entender como é que vai ser essa arquitetura com ele. Mas beleza, então, ó. Aqui, o que eu tava pensando? Que eu vou jogar um app só fictício para a gente poder idealizar, tá? Eu tinha feito uma. Eu tava testando umas imagens, vou jogar até essa imagem aqui para a gente poder brincar. Mas, ó, vou jogar tipo 48 centralizado, uns 16 centralizado. Quebrar para baixo aqui, ó. Deixa eu fazer uma welcome screen, né? Login, get started. Ih, nem vou jogar aparecer login aqui, não. Vou jogar aqui, ó. Uns 12. Vou reduzir também o tamanho desse ícone. Uns 10. Centralizar isso aqui também. Centralizar isso aqui também. Que já começa a fazer sentido, ó, para welcome screen, né? Eu estava idealizando, vou jogar uma imagem só fictícia aqui. Eu estava fazendo no Discord, vendo o que ele me dava de globo. Tava usando o Midjourney para criar a imagem, tá? É sensacional. Ó, eu estava idealizando, porque eu vi uma empresa de VPN que eles usavam tipo um globo assim, só que o Midjourney falou que era uma bola de futebol, né? E aí eu estava idealizando, tipo, alguns globos, o que que eu poderia fazer para ficar diferenciado. E aí eu vi essa ilustra também. E aí eu vi o que que o Midjourney me dava. E ele me gerou uma ilustra muito da hora, que foi essa aqui. Eu até dei o 1 nela. Que talvez só para idealizar. Não vai ficar assim, né? Obviamente. Mas só para ser uma imagem para a gente poder agilizar aqui. Então, vou jogar essa imagem tipo na welcome screen. Ou tá uma chuvinha boa em Brasília, hein? Então, ó. Aqui é só para a gente puxar talvez uma tela para o site. Só que aqui tá muito gordo esse botão, né? Mas ó, já fica legal. Deixa eu ver como é que vai ficar. Só idealizar, por exemplo. Se eu venho aqui no mockup, puxo ele, clico, seleciono a tela do mockup, ele já me permite, eu cropo, eu falo que eu quero poder mexer nas layers e eu vou dar um paste. Pronto. Temos aqui já então. Que eu nem, eu acho que eu, ó, nossa. Imagina que você quer tipo um globo. Dá pra brincar. Só com essa imagem aqui eu nem tinha pensado, isso aqui nem era a minha ideia, mas se eu, deixa eu mexer nela aqui, peraí.
Saturar para um azul, isso mesmo. Não, isso que eu quero. Tá. Saturo para um azul. Talvez eu até poderia colocar o azul de background que eu tenho aqui e jogar ó, um módulo de mesclagem para ver o que ele vai me dar. Color Dodge. Ó, ó. Nossa, ele me trouxe muitos legais aqui. Você tá louco. Ó, esse aqui, deixa eu ver o que que ele vai me dar se eu fizer isso aqui. Talvez poderia ser um bom partner pra mim ter, né? Tipo, posso estar brisando, tá, galera? Calma aí. Tô só pensando aqui num partnerzinho, uma opacidade bem menor, obviamente. Só pra ter um partner, ó. Acho que vai ficar legal. Eu não sei, eu tô meio assim com essa cor, né? Deixa eu tirar agora aqui esse mockup para fora. Vou concentrar ele dentro de um frame. Jogar esse celular aqui. Pô, agora eu tô sentindo falta do login, velho. Eu fui querer tirar. Por que eu fui querer tirar, né? Agora eu tô achando que ficaria legal o login aqui. 16. 16. Vai ficar legal, ó. 16 também. Vou deletar esse aqui. Vou puxar de novo o mockup. Então, ó, seleciono a tela, clico, espera ele carregar, crop, layer, paste. Não quero, quero só o celular, tiro para fora, deleto. Vou dar um frame no celular, ó, legal. Putz, cortou um pouquinho. Tá, mas espera, ó. Aqui, o que eu poderia fazer? Eu tô refletindo. Talvez eu deixo aqui, ó, até mais ou menos aqui. Deixa eu abrir a minha grid. Ó, o que acontece? Esse celular tá com uma iluminação nada a ver, né? Então eu vou pegar aqui no iPhone e vou mudar o modo de mesclagem para ele ficar mais com as cores azul. Ó como aqui já começa a fazer mais sentido. Normalmente sempre o color funciona bem. O luminosity, na verdade. Ó a diferença. Tá meio amarelado. Ó. Não sei se vocês estão enxergando. Estão enxergando? São detalhes, tá? Ó, detalhes. Olha a iluminação azul no mockup com luminosity. Então, detalhes que fazem a diferença aqui. Então, the greatest VPN of all time. Já poderia puxar para cá, né? Poderia encaixar. Deixa eu ver a tela de vocês, como é que vocês estão por aí. Para o CTA ficar above the fold, above, acima, ó, metendo em inglesão. Com certeza, eu acho que no mobile, o texto ele vai vir como preferência, né? Então ele vai vir como por primeiro. Esse aqui no mobile, nem sei se eu teria esses elementos. Eu posso dar um hide neles. Então, legal.
Se eu der um play aqui agora, para visualizar, já tô gostando. O que que vocês estão. Aqui não fica bom essa opacidade se eu não usar um background blur, né? Vou usar nesses dois botões. Acabei de visualizar isso. Background blur nos 12. Chat. Pronto, acho que agora vai ficar bom. E aí, a gente já tem. Aqui a primeira. Cara, tá. Vocês acham. E aí, galera? Feedback sincero. Eu já sinto melhorias melhor do que o site deles, tá? O áudio tá meio bugado. Melhorou? Deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou agora? Melhorou agora. Eu não fiz nada, né? E aí, o áudio melhorou? Não, lembrando, essa questão da redundância dos títulos, quem falou Neto, eu concordo com você. Aqui eu fiz rapidão, tá, galera? Aqui é porque não vai ser esse app. Lembra que eu tô só mocando o app para onde vai ter. Agora aqui vai ser um app que eu vou criar. Lembra que eu tô cruzando os dedos para fechar esse app aqui. Senão eles vão ter que me mandar o que algum fechar, mas eu acho que vai dar bom. Então, aqui foi só pra gente sair do outro lado mais rápido, que aqui vai ser um app mocado, tá? Mas eu concordo, no que eu não posso repetir a mesma parada aqui não. Vai ser diferente. O botão do celular não vai confundir? Cara, o que que eu faria, tá? Eu não colocaria o Welcome Screen aqui, então nem vai ter esse botão. Eu vou jogar a mais importante, a Home, tá? Vai ser a Home. Então, acho que vai dar bom. Aqui, ó, inclusive, eu acho que eu posso puxar um effects também de um backgroundzinho blur. Se eu quisesse criar umas firulas, a gente poderia, né? Tipo, eu marcar uns pontos no mapa, né? Tipo, por exemplo, 40. Alguém falou de indicação de projeto aqui, a gente tem o Select Skills, tá? Projetos que eu não fecho, eu mando para os alunos, com certeza. Dentro do nosso curso, a gente tem o Select Skills. Aí a gente vai montando o portfólio dos alunos, eu vejo dos alunos, eu passo, cara, passo o projeto para aluno. Eu não consigo atender todos os clientes, não. Então, a gente manda para o aluno. Cara, Premier Skills é vida, galera. Eu vou dizer para vocês, nossos treinamentos, a gente ajuda demais os alunos, velho. Você tá doido. 30%. Fica legal, fica legal. Um ponto demarcado. Eu tô refletindo aqui, tá? Talvez de eu criar uns pontos demarcados aqui no mapa, como se representasse onde a gente está, né? São uns 24. Legal. Tipo, alguns pontos, que aí depois o que que eu poderia puxar? Que não vai ter muito espaço para isso, né? Pô, tô pensando alto, mas queria, tipo, fazer uma interconexão entre os pontos. Tipo assim, ó. Pode ser brisa minha. Relaxa, eu tô testando aqui, tá, galera? Só tô. Isso aqui tem que ficar por cima. Ó, só tô testando se vai ficar legal isso. Mas, ixi, que isso? Pô, umas interconexões que daria pra animar depois, né?
Focando em detalhes. Focando em detalhes, né? Mas, tipo, umas interconexões no mapa em volta do celular, eu já acho que ficaria legal. Poderia trazer, tipo, íconezinho de VPN. Talvez a gente poderia trazer um ícone de, tipo, Android. Ele falou que funciona tanto no Android quanto no iOS. Deixa eu ver se eu consigo só o ícone da Apple. Maçãzinha aqui, ó. Android, iOS e a VPN. Tô refletindo aqui se vai ficar muita firula ou não, mas tipo, pera aí. Já não tô pensando, mas ó, talvez algo nessa pegada fique legal. Vou fazer um drop shadow para gerar uma sombra, né? No card. Uma sombra extremamente forte. Aí, deixa eu descer ela para dar uma flutuada. Eu tenho que ver todos os aparelhos que roda, tá? Isso aqui. Isso eu tô chutando. Vou jogar aqui, ó. More protection. Boa. Legal. Para finalizar, aquele detalhezinho fino que talvez eu vou tirar. Só tô dando aquela engomada, né? Dando aquela engomada agora final. Ó. Só só pra dar aquela firula agora. Não sei se eu vou deixar isso aqui, não. Mas. Ó, se a gente quisesse ainda puxar um efeitozinho de blur, falaria. Posso vir aqui, ó. Dar um layer blurzinho. Uns 200. Aí vai virar Framer, né? Tá aparecendo um Framer aqui agora. Talvez embaixo do. Deixa eu ver aqui. Vai dar uma acendida. Tem alguma divisória aqui. Que isso? Não sei, tava pensando em dar uma acendidazinha, mas eu teria que pensar. Deixa eu ver que horas são. 8h40, hein? 8h40. Já já a gente vai bater 2 horas de live. Vou acelerar isso aqui. Mas tá bom, eu acho que, cara, já deu pra gente dar um projeto bem legal, assim. Se a gente comparar o que a gente tinha de antes para o depois, que daria para agora a gente fazer umas animações bem da hora, assim, dentro do Framer, para dar uma explodida global.
Mas se a gente analisar a interface final, cara, muito da hora. Aqui eu concordo, aqui eu vou jogar ainda a home do projeto, talvez com as VPNs e tal, vai ficar bem da hora isso aqui. Então não vai ficar essa repetição, inclusive nem pode, né? Porque aqui o botão de CTA pode confundir o usuário, do cara querer clicar aqui e competir em hierarquia. Então, uma homezinha mais clean, zero bala, mas legal demais construir com vocês assim, trocando uma ideia. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nos comentários, o que a galera tá achando. O Globo vai ser interativo? A tela tua não está compartilhada. Uai, não, acho que tá não? Deve estar com algum bug aí, ô Eduardo. Compartilhando. Então, aqui a gente já tem, ó, um antes e depois bem legal. Já vou mandar pro cliente pegar uns feedbacks. Cara, esse aqui é um bom feedback do Roberto, hein? Deixa eu pensar. Eu poderia tanto descer um pouquinho a opacidade do globo para ele não brigar, ou eu poderia jogar um layer blur nele. Mas se eu jogo o layer blur, ele é só um pouquinho, né? Para dar uma desacendida. Isso é um bom ponto. Legal. The greatest VPN of all time. Perfeito. Galera, eu acho que é isso. Sensacional. Deixa eu dar uma olhada no chat se alguém tem algum ponto. Passo mais uma vez para agradecer a presença de todos vocês. Mais uma livezinha entregada. Hoje a gente encerra as nossas vagas, tanto dos nossos dois treinamentos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Estamos com o boleto parcelado também. Cara, então, oportunidade de todos os lados para a galera que é. Pra galera que, tipo assim, tá sem, não quer às vezes comprometer o crédito, porque tem algum problema. O boleto parcelado é um processo mais burocrático. Falem com a Gabi, tem o link do suporte, que ela pode entrar em contato com vocês. E tá muito da hora essa promoção, tá? 2 anos de acesso do Frame Skills mais UI Skills, que só o Frame Skills por um ano é 997, só o UI Skills é 1.497, os dois é 2.500. Por 2 anos, estamos falando de R$ 5.000. E os dois, por 2 anos, está por 1.497. Então, cara, tá incrível. Hoje a gente encerra aí a nossa abertura da turma 5. Espero para qual você indica começar? Cara, eu indicaria fazer em paralelo. Eu acho que o UI Skills vai te dando a teoria, vai te dando a base, o Frame Skills já é um pouco mais ferramental, pode te dar um pouco de cada. Que vai valer muito a pena. Vale muito a pena, galera. É isso aí. Feliz demais aí pelo feedback do José. E, cara, o nosso intuito é sempre ajudar os alunos, pegar feedback. Tipo assim, sempre que chega algum feedback, por exemplo, a gente teve um feedback no Frame Skills agora, que a galera ainda tem muita dificuldade com stacks e positions, porque é uma parada mais complicada. Aí eu fui em São Paulo agora e eu gravei mais 2 aulas só falando sobre isso que a gente vai liberar no Frame Skills, junto com a gravação do Figma Skills e junto com algumas aulas de Midjourney, Visual Electric pro UI Skills. Então, está rotacionando, mas, cara, tão completo para tu conseguir entregar a solução completa. E espero que você tenha essa teoria, essa base, não esqueçam de se vender, de criar sua vitrine, que a gente falou ontem na nossa aula de ontem, né, que foi sobre prospecção na gringa, carreira na gringa, para que vocês consigam decolar, melhorar o ticket de vocês e crescer. Aí, tudo isso aqui foi só craft. Hoje a gente só construiu. Mas sempre lembrando que tudo isso aqui depois você tem que documentar, criar o style guide, a gente passa por arquitetura, tem a parte de discovery, tem a parte de benchmark, são várias etapas, né? Então, é isso, galera. Valeu. Feliz demais com o resultado que a gente chegou. Para mim tá muito satisfatório. Eu ainda vou mexer em algumas coisas aqui e é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Boa semaninha para vocês e conteúdo entregue para a galera que cobra aí 5, 6 mil no curso e não entrega esse conteúdo dessa live. Tamo junto. Já rolando tranquilamente. No curso ensina a botar site no ar? Com certeza. No curso a gente só bota site no ar. Beleza? Vários sites, tudo 100% na prática. Então, beleza. Valeu, galerinha.
Bora pra cima. Próxima live nossa já vai ser no meu escritório, hein? Tô finalizando de arrumar lá. Tô indo agora lá voltar a pintar o escritório. Com seus conhecimentos, eu fechei um projeto de 15K. Bruto, hein, Vitor? Não, vou até tirar um printzinho isso aqui pra galera falar, pô, o Cássio botou esse cara pra falar isso. Não, depois me compartilha mais sobre esse projeto aí no direct. Beleza? Frame My Shopify. Caraca, monstro. Bora pra cima. Quero deixar esse CLT para projetos assim de 15K. Cara, vale a pena, você tá doido. Tipo assim, começa em paralelo, não deixa teu CLT, principalmente se você tem conta para pagar, aluguel, muita coisa chegando aí, não tem como você abandonar tudo pra. Principalmente para quem tem esposa, é casado, tem filho. Então não sai largando o CLT de qualquer forma, mas começa a pegar alguns projetos freelas, assim que você já tiver tendo uma boa recorrência, uma boa vitrine, aí é tranquilo de você largar com segurança, com previsibilidade, que aí foi o nosso assunto da nossa aula de ontem, beleza? Todo esse nosso conteúdo vai estar na nossa plataforma, todo ele gravado, beleza? Já manjo de design, comprando só o frame, eu consigo desenrolar legal? Consegue, Felop? Felop é Felop ou é Felipe? Felop. É, consegue desenrolar sim, tá? Cara, caso você queira comprar só o Firma Skills, você pode entrar em contato com a Gabi, que ela te manda o link só do Firma Skills. Mas mesmo que você mande de design, a gente tem designers sêniors falando que o curso do UI Skills está bem aprofundado, tá? Bora pra cima. Valeu, galera. Boa semana. Partiu!